Boa tarde a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião de estudos do Conselho Rosa Cruz do Cosmo. Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 13, que é o Retorno à Bíblia, a parte 2. Na semana passada nós vimos a parte 1 e hoje nós vamos ver a parte 2, finalizando esse capítulo. Então essa é a reunião de número 216, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, hoje dia 9 de março. Então, para elevar o nosso ambiente e para que a gente tenha uma assimilação e participação nessa reunião, a gente vai iniciar com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, hoje, nessa segunda parte do capítulo 13, nós vamos ver vamos estudar três termos Rosa Cruz, né? O primeiro deles é um novo céu e uma nova terra, que vai estar mencionado no texto que nós vamos ler, tá? Que é o final do capítulo. Também tem o termo Rosa Cruz, que é ensinamentos cristãos, e também o último aqui, que é o Antigo Testamento e Novo Testamento. Então a gente vai iniciar aqui com a leitura do conceito. Retorno à Bíblia, parte 2. As raças são traços evanescentes da evolução. Antes de terminar a época lemúrica, houve um povo eleito, o antecessor das raças atlânticas, diferente da humanidade comum daquele tempo. Da quinta raça atlântica foi selecionado outro povo escolhido, de que descenderam as raças árias. 5 já passaram e haverá 2 mais. Antes do começo de uma nova época, haverá um novo céu e uma nova terra. Isto é, mudar-se-ão as características físicas da terra. Sua densidade diminuirá também. Haverá uma raça no princípio da próxima época. Depois desaparecerá todo o pensamento ou sentimento de raça. A humanidade constituirá uma vasta fraternidade, sem qualquer distinção. As raças são simples degraus evolutivos pelos quais devemos passar. Caso contrário, não haveria progresso algum para os espíritos que nelas renascem. Porém, embora necessários, são degraus extremamente perigosos e obrigam os líderes da humanidade a agir com muito cuidado. Eles chamam a essas 16 raças os 16 caminhos da destruição, porque nas épocas precedentes, quando não havia raças, as mudanças só se efetivavam depois de enormes intervalos, o que permitia à maioria das entidades prepararem-se com mais facilidade. As raças, comparativamente, são fugazes. Por isso, deve-se agir com muito cuidado a fim de impedir a aderência demasiada dos espíritos aos caracteres raciais. Foi exatamente o que aconteceu com os espíritos renascidos dos corpos da raça judia, ligados-se a ela de modo tão firme que nela sempre renascem. Uma vez judeu, sempre judeu, é o seu lema. Esqueceram-se completamente de sua natureza espiritual e gloriam-se ao fato material de serem sementes de Abraão. Portanto, não são carne nem peixe. Não tomaram parte alguma do desenvolvimento da raça ária. Entretanto, são mais avançados do que os remanescentes dos povos atlantes lemúricos que ainda temos entre nós. Converteram-se um povo sem pátria, uma anomalia na humanidade. Limitados nessa ideia de raça, o líder do seu tempo viu-se obrigado a abandoná-los e perderam-os, para que pudessem cessar de
considerarem-se separados de outros povos, os líderes dirigiram outras nações contra eles em diversas ocasiões e foram levados como escravos, arrancados do país em que se tinham localizado. Tudo foi em vão. Negaram-se abertamente a mesclarem-se com os outros e outras vezes voltavam como um só ser humano às suas áridas terras. Surgiram profetas de sua própria raça que, por amor, os exortavam, predizendo o desastre, mas sem resultado. Como tentativa final para persuadi-los a pôr de lado a aderência à raça, encarnou entre eles, parecendo uma anomalia, o guia da raça seguinte, o grande instrutor Cristo. Isto mostra também a compaixão e a sabedoria dos grandes seres que guiam a evolução. Entre todas as raças da Terra, não havia nenhuma outra perdida no mesmo sentido que os judeus, e nenhuma outra necessitava de tanta ajuda. Enviar-lhes um estrangeiro, alguém que não fosse da sua própria raça, teria sido manifestadamente inútil. Antecipadamente se concluiria que o rejeitariam. Assim como o grande espírito conhecido como o nome de Booker T. Washington encarnou entre os negros e estes o receberam como um dos seus, habilitando-o e iluminá-los de material tal como nenhum branco poderia tê-lo feito. Assim também os grandes líderes esperavam que a aparição de Cristo entre os judeus, como um de sua própria raça, pudesse fazê-los aceitar seus ensinamentos e sair de sua adesão dos corpos de raça. Contudo, é muito triste ver como prevalecem os preconceitos humanos. Ele veio através do seu próprio sangue, e eles escolheram Barrabás. Falou-lhes de outro mundo, de uma nova terra de amor e perdão, e repudiou a doutrina do olho por olho. Não os incitou a se armarem contra César. Se o tivessem feito, talvez fosse aclamado como um libertador. A esse respeito, até seus discípulos mal o compreenderam quando, dominados pelos romanos, lamentavam a perdida esperança de um reino terrestre. A rejeição de Cristo pelos judeus foi a prova suprema da sua aderência à raça. Daí por diante, todos os esforços para salvá-los em conjunto, dando-lhes profetas especiais e instrutores, foram abandonados. Provada a inutilidade de mantê-los em bloco, foram, como último expediente, misturados entre todas as nações da terra. Apesar de tudo, a extrema tenacidade desse povo prevaleceu até nossos dias e a maioria continua a ser ortodoxa. Na América, vão perdendo ligeiramente esse sentimento. As gerações mais novas estão começando a casarem-se fora da raça. Com o decorrer do tempo, prover-se-á um número sempre crescente de corpos com menores características de raça para os espíritos judeus que renasçam. Desta maneira, salvar-se-ão, apesar deles mesmos, perderam-se ao se casarem com raças inferiores e serão salvos ao se amalgamarem com as raças mais avançadas. Como as atuais raças árias são formadas de seres humanos racionais, capazes de se aproveitarem da experiência do passado, o meio mais lógico de ajudá-las
é falar-lhes dos estados de crescimento passados e do destino que recaiu sobre os desobedientes judeus. Esses rebeldes têm um memorial escrito de como trataram seus líderes. Nele se conta como foram escolhidos, como se rebelaram e foram castigados, mas ainda estão cheios de esperanças numa última redenção. Esses escritos podem ser aproveitados por nós para aprendermos como não devemos agir. Não importa que no transcurso de idades tenham sido mutilados, e que os judeus de hoje tenham ainda a ilusão de ser um povo escolhido. A lição que podemos tirar de suas experiências não é por isso mesmo estimável. Podemos aprender como um povo escolhido pode desobedecer a seu líder, frustrar seus planos e limitar-se a uma raça durante idades. Sua experiência deve ser uma boa recomendação para qualquer futuro povo escolhido. São Paulo disse isso em termos inequívocos, porque se a palavra dos anjos era firme e cada transgressão e desobediência recebia uma justa recompensa, como escaparemos dela se descuidarmos de tão grande salvação? São Paulo falava aos cristãos. Se os hebreus, para os quais tinha escrito isso, tivessem aceitado Cristo, poderiam ter alguma esperança de que, em alguma encarnação futura, se encontrariam entre o novo povo escolhido, aquele que acompanhará seu líder voluntariamente, desenvolverá a percepção espiritual. O amor é o sucedâneo da investigação e da razão, o poder intuitivo. Os ensinamentos cristãos do Novo Testamento pertencem particularmente às raças pioneiras do mundo ocidental. Então, sendo implantados especialmente entre o povo dos Estados Unidos, porque, sendo objetivo da nova raça da sexta época, a unificação de todas as raças, os Estados Unidos estão se convertendo em um lugar onde tudo se mescla, onde todas as nações da terra se misturam, e desta mistura sairá o próximo povo escolhido. Os espíritos de todos os países da terra que se esforçam em seguir os ensinamentos de Cristo, conscientemente ou não, renascem ali, no propósito de que as condições apropriadas ao seu desenvolvimento lhes serem dadas. Daí decorre a diferença entre os judeus nascidos na América dos judeus de outros países. Já o nascer no mundo ocidental prova que estão a se emanciparem do espírito de raça e se adiantaram aos judeus ortodoxos do velho mundo cristalizado, como eram seus pais. Caso contrário, não teriam admitido a ideia de romper seus laços antigos e virem para a América. Assim, o judeu nascido na América é o pioneiro e preparará o caminho que mais tarde seguirão seus compatriotas. A Bíblia, portanto, contém os ensinamentos do que necessitam, especialmente os povos ocidentais. No terrível exemplo da raça judia, podem aprender uma lição, tal como se relata no Antigo Testamento. Podem aprender também a viver os ensinamentos de Cristo fornecidos no Novo Testamento, oferecendo voluntariamente seus corpos como sacrifício vivo sobre o altar da fraternidade e do amor. Bom, pessoal, mais uma vez, né, a gente projeta o nosso esquema de evolução, né? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, né, mas vamos lá. A gente já atravessou aqui o arco descendente da evolução, nesse esquema de evolução, né, e agora a gente inicia a porção ascendente da evolução, armados com a faculdade da epigênese. Estamos passando por substâncias mais densas para as mais sutis, bem como espiritualizando nossas forças e poderes. Em outras palavras, né, estamos indo do reino puramente físico para o etéreo. E por isso a especialização que vem sofrendo o corpo vital, a alma intelectual e o espírito de vida
ou o ser Cristo. Essa é a nossa primeira tarefa, né, como seguidores do Cristo. Essa é a nossa primeira tarefa, né, como seguidores do Cristo. O corpo vital está erradicado na posição referencial do baço, por meio do qual especializa a energia solar e é o construtor restaurador do corpo denso. Mas enquanto o corpo vital for o canal pelo qual as forças solares são introduzidas no corpo denso, ele não tem poder de si mesmo, determina a direção que é dada à força usada, contudo a força é fornecida pelo exterior. Então, pelo poder do amor, né, levantamos as portas e abrimos as entradas eternas do nosso coração para possibilitar ao Cristo entrar e habitar entre nós, permitindo assim nossa luz brilhe diante dos seres humanos para que possam ver nossas obras e glorificar o Pai que está no céu. Então isso que eu li aqui, pessoal, é mais para a gente entender que todos nós estamos nesse esquema de evolução. Daqui para frente é só espiritualizar nossos corpos, né? Principalmente nosso corpo vital, trabalhar nosso corpo vital pela repetição, né? E principalmente, né, pelo poder do amor aqui, a gente conseguir em nossos corações aqui a deixar o Cristo habitar, tá? Então, preparativos para a nova era e para a nova época e também para o nosso corpo-alma que nós vamos ver aqui para frente, tá? E aí eu dei uma esticadinha aqui só para ficar um pouco mais didático, mas não mudou, tá? Então você tem aqui o mundo do Espírito Divino, o mundo do Espírito de Vida, e aí o mundo do pensamento, né, que tem abstrato e concreto aqui, o mundo do desejo, e aí o mundo físico, tá? Então tem a região etérica do mundo físico e a região química. E aí, né, até faz um pouco de sentido essa esticadinha aqui dessa tabela, né, porque a gente só tá, nós estamos no globo D, não só no globo D. E a maioria só enxerga o plano material, né? Uma região química do mundo físico. Então, por isso que ele está bem grandão, assim, né? É brincadeira, tá, gente? Mas é só para ficar um pouco mais didático. Então, já falado diversas vezes, né? 7 revoluções, período de Saturno, 7 no solar, 7 no lunar, e 3 revoluções e meia, ou 4ª revolução no período terrestre. O globo D, né? E eu fiz algumas simplificações aqui para não ficar tão poluído, tá? Então as épocas, né? Então dentro do globo D nós iniciamos lá na época polar, época hiperbórea, lemúrica, atlante. E nós estamos aqui na época área, na era de peixes, finalzinho, né, da era de peixes. Tá? Então isso aqui recapitulando, tá? E aí, olhando só onde nós estamos, só no período terrestre aqui, né, que vai lá do mundo do pensamento concreto até a região química do mundo físico, né, que é onde nós estamos aqui, terceira revolução e meia. A gente estudou semana passada, tá? Mas nós temos lá, né, as raças da época polar, elas começaram as raças, né? Então da época polar até a época lemúrica, a gente não tinha nenhuma raça, tá? Então a gente recomenda ao estudante, né, gravar cuidadosamente, né, essas formas que se degeneram, né? Então a parte da evolução humana, ela é realizada durante a jornada atual da onda de vida da Terra e extingue-se por 7 estados ou épocas. Então tá aqui todos eles, tá? Esses estados da evolução não podem ser chamados propriamente de raças, né? Tem algumas confusões, né? Então, na época polar tinha alguma raça, na época hiperbórea não tinha nenhuma raça. A primeira raça foi na época lemúrica, que era a raça lemúrica, tá? Até o próximo, no final da época lemúrica, né, apareceu propriamente a primeira distinção, vamos falar assim, né, do que era a raça. Era a raça lemúrica. Então aqui povo escolhido. Primeiro povo escolhido. Então dentro dessa época, das épocas, né, aqui eu listei só as épocas que teoricamente começaram a aparecer a distinção de raça. Então na época lemúrica eu tinha uma raça, na Atlântida nós já vimos lá também estudando, né, 7, na época área 7 raças, e na Nova Galileia teremos uma única raça. E aí, acho que foi a reunião que o Carlos ficou aqui sobre os 16 caminhos da destruição, também muito bem colocado lá, que mostrava lá que na época Atlântida nós tínhamos lá as 7 raças listadas aqui: Romualdos, Tavlates, Toltecas, Turânios, Semitas originais e Acádios e os mongóis.
E aí na época ária, que é a nossa presente época aqui, nós tivemos, né, ou ainda temos, se tiver alguém nessa raça, né, mas a ariana, a babilônia assírio-caldaica, a persa grego-latina, céltica, teuto-anglo-saxônia, eslava, e daí a sétima raça, que vai ser a última, ela vai sair da raça dos eslavos aqui. Então, vai ter uma última raça aqui que a gente vai ver mais um pouquinho à frente, tá? Então a gente devemos recordar sempre que há uma distinção importantíssima entre corpos ou formas de uma raça, ou os egos ou vidas, né, renascentes nesses corpos de raça. Quando nasce uma raça, as formas animadas por um certo grupo de espíritos têm a inerente capacidade de evoluir somente até certo grau. Na natureza nada pode parar. Quando uma raça atinge o seu limite da sua evolução, os corpos, né, ou formas dessa raça começam a se degenerar, caindo de forma para forma até a raça se extinguir. A razão disso não se encontra longe. Novos corpos de raça aparecem mais flexíveis, né, e plásticos e proporcionam aos egos, neles remanescentes, uma grande margem de condições para melhorar ainda mais seus veículos e, por consequência, neles mesmos se progredirem, né, continuar a evolução, nesse esquema de evolução. Então, os egos mais avançados, eles nascem nesses corpos, né, e melhoram-os o mais que podem. Contudo, esses egos unicamente que são aprendizes, eles não podem evitar que esses veículos se cristalizem lentamente, até chegar a um limite mínimo de eficiência que esse corpo seja capaz de proporcionar, né? Então novas formas são criadas, né? E para proporcionar aos egos, né, uma nova raça de maior margem de experiência e desenvolvimento. Os corpos destacados convertem-se em habitações de egos menos avançados, os que se aproveitam, né, dos degraus como degraus de largo caminho do progresso. Então aqui explica mais ou menos, né, a evolução de raça a raça. Então tinha lá os Romuaus, aí apareceu uma nova raça. Mas por que apareceu uma nova raça? Para que os egos mais evoluídos, que não conseguiam mais se desenvolver na raça anterior, tivessem corpos que conseguissem seguir com a sua evolução e assim sucessivamente. E aí os atrasados, né, acabam se aproveitando de algumas formas, né, ou até mesmo de algumas raças, e nelas vivem, por exemplo, até hoje, né? Como a gente leu no texto lá, os judeus, e aí tem lá os mongóis, né, que ainda tem lá a utilização desses corpos como meios de evolução para alguns egos. E vivem com a gente aqui ainda, né? Bom, aí é só essa parte introdutória, né, que foi mais ou menos o que a Ângela apresentou semana passada também, ela falou bastante, mas hoje a gente vai começar a falar do primeiro termo Rosa Cruz aqui, que é um novo céu e uma nova terra. Aí eu trouxe para vocês aqui, né, que, por exemplo, o novo céu, né, na trajetória lá do ser humano, né, na quarta revolução do período terrestre do globo D, na região etérica do mundo físico. Então a gente tem lá, né, lembra que eu mostrei aquele desenho pequenininho, e aí nós iniciamos essa jornada lá na época polar. Então entramos no globo D, na quarta revolução, ou terceira revolução e meia, e tivemos a primeira época, a época polar. Depois tivemos a época hiperbórea, né, fomos caminhando nesse sentido. A época lemúrica, e aí tivemos a primeira raça, a raça lemúrica. Chegamos no nadir na materialidade, considerando que todo mundo estava para e passo com a evolução, né? Até, teoricamente, nós recebemos o germe da mente e tomar posse dos nossos corpos, né? E aí veio a queda, e aí sim nós começamos a ter, ou já tinha, né, os atrasados, né? Mas não numa proporção tão grande, né? Então, falando em raças, né, na época Atlântica tiveram as 7 raças, e aí nós chegamos onde nós estamos hoje, tá? Que é a época área, era de peixes, né, finalzinho da era de peixes, e a gente tem dentro dessas 7 raças, né, que compõem a época área, a gente tem 2 objetivos principais, ou um objetivo principal, né, que é a construção do corpo-alma, tá aqui. Para isso, a gente tem que começar a sutilização dos nossos corpos. Então, a sutilização dos nossos corpos, ela começou logo após a época Atlântica. Ela não começou agora
na era de peixes, né? Na época a área já tinha essa incumbência, já que a gente já começou a subir, né, dentro da revolução. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Eu sempre fico na dúvida. Os nossos irmãos antropóides, que são seres humanos que estão atrasados, eles não receberam a mente. Quer dizer, Germe da mente. não aceitaram. Eles não receber. aceitaram isso. Podemos ter, devemos ter, eu imagino, espíritos mais atrasados ainda que eles, ou mais atrasados já foram expulsos do nosso campo de evolução, seres humanos. Eu sempre fico com essa dúvida. Eu também tenho duas percepções. Por exemplo, se o espírito ele já, como é que fala, cometeu tantas Oportunidades. perdeu tantas oportunidades aqui de seguir a evolução, até mesmo se desenvolver, que ele perde os átomos sementes. Aí ele vai para o quando subir da lua. E os que estão ainda atrasados, mas que estão tentando ainda, ele vai usando esses corpos dentro dessas raças que não estão para e passo com a evolução. Eles ainda não passaram pelo navio da materialidade, certo? Alguns, por exemplo, a parte oriental, né, que vive hoje, ela ainda precisa alcançar, precisa dominar ainda a região química do mundo físico. Então eles estão para e passo. Os antropóides, por exemplo, aí eles estão mais atrasados ainda, mas pode ter seres humanos mais atrasados ainda que eles? Essa é uma pergunta que sempre fica, não, né? Os mais atrasados da nossa onda de evolução devem ser os animais. Os mais atrasados da nossa onda de evolução, que ainda estão nesse campo de evolução chamado Terra, são os antropóides superiores. Aí você tem os outros irmãos e irmãs que não estão mais neste campo de evolução, que é o que estão lá no ponto da Lua. Mas eles estão evoluindo lá, porque eu sempre confundo. Quando eles vão conseguir voltar? Só na próxima esquema de evolução, no próximo de manifestação, num próximo esquema de evolução. Ah, tá bom. Então, eles perderam mesmo. Nesse esquema de evolução. Tá bom. E também não retornam. Já bem, eles não se perderam. Eles perderam a oportunidade nesse esquema. No próximo de evolução, eles vão começar a evoluir de novo. Obviamente, com muito mais dificuldade do que teriam agora. E também não retornam. Não. Mas lá eles não estão evoluindo. Não, né? Como se não, eles estivessem parado. no estado de dormência. Letárgico. É letárgico. Eles não evoluem porque eles não têm. Eles não têm mais o germe nenhum. Na verdade, eles não evoluem porque não têm ferramenta para evoluir. Perderam as ferramentas, que são os átomos sementes. Então eles são os antropóides. E os antropóides, são os mais nós estudamos antropóides, vai acontecer o seguinte: se até a quinta revolução eles continuarem não querendo receber o germe da mente, ou não trabalharem para isso, porque vários antropóides superiores já receberam o germe da mente, já alcançaram a gente, mas muitos não conseguiram. Se esses que não conseguiram até a quinta, eles vão conseguir a luz de novo. Aí perto também, aí engrossa a turma, galera. E depois dos antropóides, os mais atrasados são os povos que estão lá no Oriente, e ainda assim, dentre eles, tem também aqueles que são mais atrasados do que alguns. Sim. Diversos. Da mesma maneira que aqui também. A escala é contínua, né? Mas pelo menos todos já receberam o germe também. Receberam. Não sabe direito o que faz, mas receberam. Não, o mais difícil é que a gente... É uma percepção. Por mais que seja lá no Oriente, eles estão vindo, alcançando e buscando isso, nem sempre estão indo num caminho mais adequado também. Eu parto do seguinte princípio, tá? Irmão e irmã que não é cristã é atrasado. Ponto. Boa. Acabou. Irmão e irmã que não é cristão é atrasado. Porque dominar a região química do mundo físico ainda é uma coisa que veio depois da queda, né? Porque o irmão e a irmã pode estar aqui no lado ocidental, mas ele não é cristão, então ele é atrasado. Está atrasado. Está no ambiente favorável. Isso tem a ver com ser ateu, agnó, nada? Também é atrasado. Porque se você é ateu, você não se você não é cristão, se não acredita no Cristo e não vivencia o Cristo, você é atrasado, ponto. Não tem discussão. Sabe, gente, essa coisa não tem discussão. Não tem como. Não tem como falar assim, não, mas veja, é porque. Não tem porquê.
Entendeu? Mas ser cristão não é ser católico, né? Não. Ser cristão... Não. A questão, a gente tem que diferenciar. É aceitar Cristo. Diferenciar o que é ser cristão do que é ter uma religião católica, protestante ou outra qualquer que fale. Ter a religião católica, protestante, etc e tal, não necessariamente a pessoa é cristã. Porque tem muita gente nessas religiões que são fariseus. Tanto na religião católica como na religião protestante. Infelizmente, tem que ser dito isso. Por mais que as pessoas acham que não. Entendeu? Então, não é o fato. Agora, o cristão em si, ele vivencia os sofrimentos do Cristo. É lógico que vivenciar os sofrimentos do Cristo dentro de uma religião cristã, seja católica, protestante, ou de uma escola, é muito mais fácil do que vivenciar sozinho. Porque você tem que estudar sozinho. Estudar em conjunto já é difícil, sozinho então é complicado, porque, como a gente estudou aqui, né, a Bíblia não foi escrita para ser lida por qualquer um. Ela tem que ser desvendada. Agora, para você ser desvendado, você tem que ter a humildade de ir atrás de ajuda. E essa ajuda hoje está muito mascarada e muito voltada para a parte material. Por isso que tem as escolas. Uma religião católica, uma religião protestante, ela ajuda muito mais, mas muito mais do que a pessoa que não tem nem religião nenhuma. Entendeu? Né? Agora, o cristão é uma coisa, a religião é outra. Tá? A pergunta só é muito bem colocada, porque senão das duas uma. Ou você pensa que você precisa ter ser religioso, estar numa religião católica ou protestante para ser cristão, ou você pensa que a religião católica e a religião cristã não serve para nada. Você tem os dois pontos, e não é bem assim. Né? O ponto é ser cristão, né? Mesmo porque é o seguinte, um cristão sozinho, isolado, a tendência dele, em 99% dos casos, é ir para o lado intelectual. Sendo que uma religião cristã séria, seja católica ou protestante séria, ela chama muito mais o coração, que é o misticismo, que é o que nós precisamos. Entendeu? Max Neto fala muito isso, assim, bem clarinho, bem claro mesmo, lá num livro chamado Ensinamentos do Iniciado. Ele fala assim, é preferível ter uma religião do que tentar fazer a coisa sozinho, sem religião nenhuma. Acaba caindo na A intelectualidade. como ele fala, esse é um candidato a consumir da lua. Quem vai para o misticismo pode ir devagar, quase parando, mas jamais vai para o consumir da lua. Manda lá. E aí, o pedacinho que falta ainda, que não é pequeno, é longo ainda, mas o nosso caminho será a época Nova Galileia, né? Que nós teremos uma única raça. E aqui o nosso objetivo é ter o corpo-alma, né? Funcionar conscientemente nele. E aí, por último, do Globo D, né? A última época do Globo D será a época do Reino de Deus. O desenho está muito bem colocado, porque é o seguinte, na época ária, nós estamos construindo o corpo-alma. Não é necessário o corpo-alma para viver na época ária, mas se você tiver hoje o corpo-alma, você já é um cidadão dos dois mundos. Somos os sinais visíveis e são os estudantes que estão tentando numa escola como a Fernanda Rosa Cruz. Agora, na época Galileia, se você não tiver o corpo-alma, você não entra na época Nova Galileia. Mas na era aquariana da época ária... Também não é necessário. Não, isso não é necessário. Não é necessário. Ele é facilitado. Por exemplo, você tem facilidade maior de desenvolver o corpo-alma na era de aquário do que na era que nós estamos de peixes. Isso, okay. Mas ainda não é necessário. Agora, para a época Nova Galileia, se você não tiver o corpo-alma, você não vai estar na época Galileia. Então, a segunda volta de Cristo é na Nova Galileia, porque nós vamos encontrar ele, a maioria, né? Porque não, tem pessoas que na realidade não existe escolha, né? Existe o seguinte, ele vai dar um toque, dizem que é de trombeta, outros dizem que é chifre de carneiro, de não sei o quê, mas lá ele vai emitir uma nota. Isso. E essa nota é a nota do corpo-alma. Então, quem responder à nota do corpo-alma vai entrar no reino de Cristo. Quem não responder,
Nem sabe que tocou a nota. Então, mas quando a gente fala no reino de Cristo, nós estamos falando na época Nova Galileia. A época Nova Galileia, não é na era de Aquário. Essa confusão é bem característica mesmo. A era Aquária, era de Aquário com época Nova Galileia. É uma preparação. A era de Aquário é uma ponte, né? Um facilitador, né? A era de Aquário é como é a era de Peixes, a era de Áries e assim do que foi para trás. Tanto é que a era de Aquário está na época Ária, né? Mas quando eu fiz a apresentação e você pega as características da era de Aquário, elas já batem muito com as características da Nova Galileia, porque ela já é a preparação. Então, por isso que, tanto que uma das perguntas que está lá na que eu fiz é assim, qual a diferença entre era de Aquário e época Nova Galileia? Porque ela começa a fazer essa já mistura, né, de características. Então, na época de Aquário, na era de Aquário. Na era de Aquário, ainda vai todo mundo, gente ruim, gente de todo tipo, ainda vai todo mundo junto. Não vai. Aí que tá. Porque, por exemplo, hoje nós temos irmãos que estão na era de Touro. Nós sabemos que estão na era de Touro. As características da vida dele é clara. Perguntar para ele fala assim, primeiro, eu não quero saber que era que eu estou. Segundo, que eu não entendo nada disso. Quarto, vai te catar, entendeu? Mas eles já receberam... Ele nem sabe que tá. Mas assim, eles já receberam já herdamente tudo, ou seja, eles já estão preparados. Mas estão na era de Touro. Isso. Mas eu estou falando, eles estão na era de Touro quando eles deveriam estar na era de Peixes. Então, no caso da era de Aquário, muitos vão estar na era de Aquário, outros vão estar na era de Peixes e outros continuarão na era de Touro. Alan, dá para voltar muito, por favor? Claro. Ou vai voltar muita... Esse aqui? Olha só, se nós estamos falando de quem está na era de Touro, nós estamos falando ainda de reminiscências da Atlántida. Então, fortíssimo. São 3 eras de atraso para tirar agora. Quem está na época de Touro está bem atrasado, né? Legal, desculpa. E o mais bonito que eu vejo é que está todo mundo vivendo, né, no mesmo lugar. Então são as diferenças. Tem uma boa. Mas é uma boa, no sentido de que eu acho que o mundo é tão perfeito e a bondade divina é tão perfeita que ela mistura todo mundo para que os mais evoluídos ajudem os mais atrasados. E a gente tem muita chance de ajuda. E outra coisa também é livre-arbítrio, né? Você sabe que, por exemplo, nós estudantes, a gente consegue reconhecer um irmão que está vivendo na era de Touro, por exemplo, a gente reconhece. Mas a gente respeita o livre-arbítrio, né? Da mesma forma que os irmãos maiores, os que estão acima de nós, seres elevados, respeitam a gente, cabeção aqui, que não vai por nada e demora, tá tropeçando. A gente também aqui está convivendo com gente desse, né, mais atrasado. Lidar com gente que está em época de Touro, aqui generalizando, se estiver muito próximo a você de alguma maneira, que acontece, desenvolve a tolerância da gente. A gente tem que aceitar que eles estão atrasados. Mas o que eu estou pensando será que nós estamos na época correta? Como que eu saberia que eu estou não começa na época agora? Não, porque a gente sempre se refere, né, aos que estão. Mas não sei, às vezes eu me questiono, porque eu não sei fazer essa diferenciação, saber se eu estou ou não estou na época correta. O que eu talvez eu tento refletir alguma coisa nesse sentido. A gente está numa escola preparatória, né? A gente aprende e a gente tem a oportunidade de saber. Então, se você for lá e pegar a era de Peixes, o que eu deveria estar fazendo, qual a influência que, teoricamente, que é o preparativo para a era de Aquário. Então, eu vou saber se eu estou ou não agindo para e passo com a era, vamos falar assim, né? E aí, o que eu vou ler agora, pegando o gancho, né? Que saber, né, a oportunidade de saber como será a época Nova Galileia também é um negócio que, tá, se eu preciso chegar lá com o corpo-alma, né, se eu preciso chegar lá e funcionar, vai ter isso, vai ter aquilo, não é uma dádiva que você está recebendo para saber, ou e até mesmo, você sei lá, poder se preparar e saber como que se prepara, isso depende exclusivamente de cada um individualmente, construir o seu corpo-alma, né?
E é fundamental, né? E é Tem fundamental. E uma das coisas que a gente vê, se a gente realmente, igual falou, está no caminho, a gente bate na tecla direto. O que é você construir o corpo-alma? Como é que você constrói e como é que é o serviço para você construir isso? Mas é né? você com você mesmo. É você. Mas se a gente for olhar todos os ensinamentos de Cristo que a gente deveria ter aprendido, cabe uma boa reflexão individual para cada um. O quanto a gente ainda não tem o egoísmo da era de peixes, o quanto a gente ainda não está no materialismo da era de peixes. Então, assim, da era de peixes, né? Eu vou mostrar um negócio aqui lá pra frente, que é antes da vinda de Cristo. Que não vou lá para touro, não. Mas eu vou mostrar um negocinho aqui na frente, talvez vai ficar legal, porque é o quanto eu estou alimentando meus éteres. Aí você vai ver mais ou menos a construção do seu corpo-alma. Suas ações, que éter você está alimentando, vamos pensar assim. Né? Isso, Naquelas palestras antigas que tinha em São Paulo, lá os velhos falavam assim, vai chegar um dia que o Cristo vai estar do teu lado, você não vai saber dele. Não, e teve... Desculpa, é que o fato da gente estar aqui numa escola esotérica não é garantia de que eu já passei por nada disso. E agora, então, sobre isso que é importante, às vezes, a gente fazer. Sobre as eras, a gente já teve aqui atrás, outras, quando foi falado da era de Touro, especificamente, de Ares, tudo, a gente tem a palestra, se a gente buscar lá, sim, a gente tem como é que era viver naquela época em cada uma, né? A gente tem os ingredientes lá. Isso, a receitinha lá, tá né? lá. Se a gente ainda tiver naquilo ali, a gente ainda está lá. Você dá uma colorida com os ensinamentos de Cristo. Mas eu falo das mais atuais, sabe? Antes e depois de Cristo. O antes e o depois de Cristo já é um grande balizador. Se a gente virou ou não. De Ares para peixe. Bom, aí o que eu vou ler agora é mais a época Nova Galileia, né? Então, tá indo? Tá. Lá na época lemúrica, né, pereceu pelo fogo, né, terríveis cataclismos e transformaram na Atlântida. Enquanto esteve enterrada sobre ondas, deu origem à época área, a terra que vemos em nossa atual época área, que é a terra atual que nós vemos na época área, mas que logo passará. Haverá um novo céu e uma nova terra, que a escola ocultista ocidental chama de Nova Galileia. Nas duas primeiras épocas, né, o homem desenvolveu o corpo e o vitalizou. Na época lemúrica, ele desenvolveu o desejo. Na época atlante, produziu a astúcia. E é o fruto da época ariana, é a razão. A sexta das 7 épocas que estamos passando aqui é a quarta revolução do globo D do período terrestre. Tá? Então, tudo isso que eu li tá em resuminho aí na tela para vocês. E aí, o corpo-alma, né, ou né, que é conhecido também como traje dourado de Bodas, será essencial para os humanos poderem viver na Nova Galileia. Uma época em que não necessitaremos mais usar o corpo denso para transmitir a semente da vida, através do útero materno, mas será uma época em que poderemos nos alimentar diretamente da vida cósmica. Assim não precisaremos mais morrer aqui para assimilar as experiências da vida. Cristo, a verdadeira luz da vindoura Nova Galileia. Cristo é a verdadeira luz da vindoura, né, da Nova Galileia. A Nova Galileia, a humanidade terá um corpo muito mais fino e etérico do que agora. Pergunta aí, vocês falaram um negócio interessante ali, né? Não mais precisaremos da semente da vida através do útero materno. Então, como vai ser a reprodução? Tipo assim, eu estou no corpo, e aí? Eu vou estar num corpo etérico. Não, eu estou ainda na região quinta no mundo físico. Opa! Nova Galileia? Só vou passar para a região etérica do mundo físico no globo E. Nós vamos fazer que nem os anjos fizeram conosco? Como a gente faz? Numa certa data. A gente vai ter uma consciência de cidadão dos dois mundos.
Então, mas se a comunicação já vai ser telepática, vai ser pelo poder do Como é que eu faço? A espero. reprodução vai ser telepática também? Gerar um corpo Vamos físico. nos relacionar aqui para Não, Tayane. eu não acredito nisso, mas eu vou ser capaz de construir um corpo. Então, mas agora ela falou, você precisa ter o feminino e masculino e 2 corpos. Você vai continuar tendo corpo físico. Então, para gerar esse corpo físico, o Carlos está falando que é uma reprodução, né, do corpo. É isso, né? Para reproduzir esse corpo físico que nós temos hoje. Eu tenho que nós- continuar evoluindo na região química do mundo físico. Isso. Então eu continuo tendo um corpo denso. Como é que eu. Que é a reprodução. Se tem o corpo denso, é o. Vai mais para frente aí que você vai falar um negócio interessante. Mas fica essa dica aí, vai aparecer, eu acho. Bom, a Terra também será transparente e o resultado será que esses corpos serão mais permeáveis aos impactos picturais da intuição. Além disso, a Nova Galileia terá uma grande concentração de éter luminoso e transmitirá a luz solar. Vai lá, ainda não, vai lá. Essa Terra será uma terra de paz. Que é Então não vai ter mais Jerusalém. guerras. Jerusalém. Não vai ter mais guerras, né? Porque a fraternidade universal unirá todos os seres de toda a terra em amor. Não haverá morte. Olha lá, olha lá. Porque a árvore da vida, lá, o poder de gerar a força vital e, portanto, a imortalidade do corpo denso, terá feito possível por um meio do órgão etérico da cabeça, que se desenvolverá em todos aqueles que estão sendo escolhidos como progenitores da humanidade. Então, quando eu vi isso aqui, E aí? então, Vai ter gerar homem? um corpo... Vai ter homem e mulher? Então, se você... Não mais, né? Se você... Isso aí não vai ser similar ao que é quando veio Cristo, quando veio Jesus? Não, a gente tem Tem uma que ser forma seres que a que gente tenham tem essa que ser estatura, sim. né? Vamos pegar um caso, para explicar isso, nós vamos pegar um caso de hoje. Um adepto, ele é um ser masculino ou um ser feminino? Ele é os dois, né? O que ele precisa, não é? Ele já conseguiu, atingiu e desenvolver Então, o lado que ele precisava. Então ele é um ser Bissexual. bissexual. Bipolar não, bissexual. E ele aparece, quando ele tem que aparecer no meio dos pobretões coitados, somos nós, ele aparece segundo a missão que ele tem que fazer. Sim. Ele pode aparecer como mulher, pode ser como um homem, pode aparecer como um velho, pode aparecer como um garotinho, uma garotinha, pode aparecer como um grande homem de negócio, como uma mulher bonita, uma mulher feia. Ele aparece do jeito que precisar, do jeito que ele achar, por exemplo, no caso do Maxene, o irmão maior, que é maior que o adepto, apareceu como um velhinho. Um velhinho feinho, baixinho, chatinho, e que ele queria até chutar o cara. Entendeu? Ele não apareceu como um reizão lá, ele apareceu brilhante. Por quê? Porque para aquela missão, aquela forma física era mais apropriada. Então, o adepto hoje, ele já vive na época Nova Galileia. Sim. Ele já está entrando na época reino de Deus. Né? E por que isso vai acontecer? Porque eu não preciso mais ser homem e nem ser mulher de fato, e depois ainda ser homem e ser mulher, ainda ter aqui o relacionamento sexual para ter um novo corpo denso. Mas não é igual você falou do adepto? Não, porque já desenvolveu o corpo etérico. Então, mas o adepto ele já se Ele livrou da roda constrói de o corpo nascimentos e que ele mortes. precisa. Sim, mas por quê? Mas por quê? Então. Por quê? A gente não vai ser assim também? Sim, mas qual é o motivo? Qual é a causa que chegou-se a esse mérito? Ele não precisa mais de corpos diferentes para adquirir as experiências de homem e de mulher. Você vai nascer. Ele já uniu o coração. Resumindo, ele aprendeu todas as lições que ele tinha que aprender neste momento da evolução. Então, ele uniu o corpo, coração. Quando você aprende lições, você já fez tudo. Você já uniu coração tal, você já uniu vontade e imaginação, e você já comeu o fruto da árvore da vida. Da árvore da vida. Entendeu? Então, na Nova Galileia, você vai ter as pessoas que viverão como seres da Nova Galileia,
vão ser os seres que não vão morrer nunca. Nossa, eu tenho... E aí, como é que vai acontecer se você tem que viver no meio de pessoas que morrem? Porque você vai estar no meio das pessoas que estarão na época área, que vão estar ainda na época Atlante, estão vivendo aqui, igual hoje. Como é que vive um adepto hoje? Mas aí Ele você... vem, materializa, resolve o Isso que eu problema. ia falar. Ele não está... São dimensões, né? Tá. Então eu não estou vivendo com uma pessoa num corpo e outro. Eu venho, materializo e vou para lá. Mas vem cá, eu estou na região química do mundo físico. Sim, mas eu não estou materializado mais no corpo. Estou materializado, sim. Na Nova Galileia. Sim. Mas o adepto está 100%, ele não se materializa quando ele precisa. Se irmãos maiores, estão bem acima dos adeptos. Quantos estão aqui? Só da Rosa Cruz, quantos estão encarnados? 12. 7. Não. Quantos estão no templo? Quantos estão no templo da Ordem Rosa Cruz? Não sai nem a pau de lá. Sim. Então, quantos estão aqui? 7. Estão encarnados. Vivendo num corpo denso. Isso. Por que eles estão aqui? Porque eles precisam? Não, nós é que precisamos. Então, é a mesma coisa que você do lado de lá. Entendeu? Nós não. Quem estiver lá apto a viver na Nova Galileia, na época da Nova Galileia, vão estar aqui ajudando as pessoas. Certo? Só que eles não podem nascer de uma família e ficar numa família onde as pessoas são da época área. Porque senão ele vai ficar imortal. Você imagina? O cara nasce, morre a mulher, ele continua, nasce o outro, morre, ele continua. Fala, porra, você não morre nunca. Não pode ser isso. Não pode ser assim. Então ele não vai ficar se materializando onde precisa? Não, ele não é que vai se materializando, ele vai viver onde precisa. Sim, pode acontecer... Vai pertencer a uma família. Mas pode acontecer igual aconteceu com o Christian Rosenkreuz. O que aconteceu com o Christian Rosenkreuz? Lembra disso? Lá do Christian Rosenkreuz? Ele estava lá na Itália, fazendo um trabalho, não sei o quê, terminou lá, daqui a pouco ele foi para a França. Aí teve uma mulher lá, uma velhinha lá, que tinha visto ele na Itália, chegou lá e falou: você não envelhece não, é? Eu te vi lá na Itália. Era ele. Entendeu? Então pode acontecer esse tipo de coisa, tipo, você não é o fulano que estava lá. Déjà vu. Então, como se fossem os atrasados, por exemplo, eles teriam que ter ainda, como eles estão vivendo ainda na época de peixes, eles estando lá, um corpo, né, feminino e masculino, ainda vai precisar de família. Sim. Quem já estiver na Nova Galileia mesmo, de fato, não vai precisar renascer em famílias, fazer mas vai estar essas coisas, vai estar aqui para ajudar as pessoas. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque ele ainda vai estar em processo de evolução. Né? Sim. Só que o processo de evolução dessas pessoas é ajudar as pessoas que estão abaixo dela. Porque ela mesma não precisa aprender mais nada. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando ele vai para o terceiro céu, ele não escolhe um panorama para ver. Ela não precisa. Exatamente. Ela se libertou da roda de nascimentos e mortes. Mas não é porque ela libertou da roda de nascimentos e mortes que ela vai deixar o pessoal na mão. É isso que eu quero dizer. Porque ele sabe o quanto foi difícil para ele. Então ele tem o caminho das pedras para os outros, sabe das dificuldades dos outros e vai ajudar os outros. Só que de uma maneira muito mais eficaz. Por que eficácia? Porque ele não precisa esperar a noite para ajudar. Ele não precisa ter o problema do corpo denso com doenças e enfermidades. Ele não está limitado por essas limitações que com a idade vai chegando. Entendeu? Então, imagina, é um trabalho contínuo 24 horas por dia. Só que ele não vai ter relacionamento com quem não vai ter um relacionamento próximo. Porque ele não pode ter um relacionamento próximo aqui na Terra. Com quem? O sexo oposto. Com família. Desculpa. Sim, família. Ele não pode ter relacionamento com alguém. Não, é o que você falou agora, não tem como. Então, ele não pode. Então, ou seja, não existe essa restrição que na realidade é uma melhor maneira de aprender, né? Estar numa família. Como ele não precisa aprender mais. Ele não precisa mais. Exatamente. Já aprendeu? Eu posso fazer uma pergunta que talvez cause uma confusão, mas que está na minha cabeça. Uma coisa é Cristo Rosenkreuz, que poderia... É o irmão maior. É o irmão maior. Outra coisa é o que aparece na vida de Santo Antônio, como as pessoas chamam de desdobramento, de aparecer aqui ou de aparecer ali em corpo vital. São coisas totalmente diferentes.
Essa coisa de dubiedade, de você construir um corpo e trabalhar, isso, você começa a já ter essa capacidade com o irmão leigo. Não precisa nem de adepto, nem de irmão leigo. Não, eu estou frisando porque eu já vi falar nisso, né? Então, o São Antônio é do irmão maior, não vi em nenhum lugar isso, mas tem na vida dele, se você com tem essa capacidade. Com o irmão leigo, na segunda iniciação menor, isso está muito próximo da gente, muito mais próximo que muita gente imagina, apesar de que muita gente acha que está muito longe, não está. Você já tem a capacidade de, olha só que interessante, para ajudar uma pessoa, para salvar uma pessoa, você tem a capacidade já de materializar pedaços do seu corpo. Isso, mão, ombro, pé, o que precisar para salvar, para ajudar uma pessoa. Quando você chega à quinta iniciação menor, você já tem capacidade de materializar um outro corpo, inteiro seu. Materializar que eu digo assim, construir um corpo denso, tá? Ou seja, você faz igual Santo Antônio, você fica no cantinho lá e você vai na velocidade do pensamento no lugar que você precisa ir. Lá nesse lugar que precisa ir, você junta material da região química e constrói um outro corpo denso. Mas o corpo tem uma limitação. Qual a limitação que você tem? É igualzinho ao que você tem. É o mesmo corpo denso, igual. Você não consegue fazer um outro corpo denso. Essa é uma limitação. Por isso que as pessoas dizem que viram. Por causa da dubiedade. Exatamente. Ainda na terceira e quarta iniciação menor, você tem a capacidade de não construir um corpo denso. Vai ser visto como um corpo vital. Então, por exemplo, você pode estar com um corpo denso aqui está o corpo denso seu. Aí você tem uma pessoa que você precisa ajudar, que está lá no hospital, lá na casa do Beleléu. Você vai para lá e no seu corpo vital você ajuda ela. E as pessoas te veem com o corpo vital. Porque as câmeras analógicas de filme, as digitais acabaram com isso. As analógicas de filme, dependendo do filme, é sensível o suficiente para ver um corpo vital. Então, é por isso também que tem relatos muito bonitos que a pessoa diz assim, não, fulano caiu e era como se tivesse uma mão que a tivesse amparado. E tem mesmo, né? Max Heidel foi fazer isso, um trabalho assim, né? Que ele foi ajudar um amigo. E não deu tempo de materializar o ombro. O cara caiu antes. Não, que ele foi salvar alguém que estava com um processo de loucura. Não, isso é outra coisa. Outra coisa. Mas essa que ele tentou materializar o ombro e não deu tempo, era um cara que ele estava precisando, o cara caiu no penhasco lá, estava quase pendurado, e ele foi tentar ajudá-lo, só que não teve tempo, porque esse tempo, você está no mundo de tempo e espaço, então não é porque você tem a capacidade que o negócio não é assim, demora. E aí não deu tempo de materializar um pedaço do ombro que ele precisava para o cara ter o apoio para não cair, o cara caiu. Foi a experiência que ele descobriu que o corpo vital sai antes do corpo denso, portanto, quando o cara bate no chão, ele não sente dor nenhuma. O corpo vital vem. Carlos, Santo Antônio, agora me atrapalhou. Santo Antônio, quando foi lá para o outro lado do mundo para ajudar o pai dele, ele fez um outro corpo material igual ao dele ou foi corpo vital? Não, corpo denso. Corpo denso. Não, ele vai com os corpos dele. Deixa o corpo denso aqui. Tá, ele vai com os corpos dele lá. Só que aqui, o que fica aqui? Só o corpo denso? Os dois éteres inferiores. O que fica aqui? Os dois éteres inferiores. O corpo vital que já está separado em dois éteres inferiores. Se ele não deixar esse corpo aqui, aí acaba, ele não volta. Certo? Ele volta, mas não. Já foi, com o cordão prateado não. Mas o cordão vai junto. Não, o cordão vai. Não. O cordão vai junto, não. Vai o segmento do cordão. O segundo segmento do cordão prateado. O primeiro segmento fica. Tá? O segmento que liga o coração ao plexo celíaco, ou plexo solar, ou boca do estômago, esse fica. Os outros dois vão junto. Porque ele precisa disso para acumular material do mundo físico, da região química. Como se ele fosse um imã. Ele vai com esse corpo, atrai, materializa, constrói um corpo denso e depois ele desfaz e volta. Exatamente. Nossa, que legal isso. Lê o livro. Mas não pode esquecer, se vocês fizerem isso, vocês não podem levar o corpo vital inteiro, porque se vocês levarem, quando você voltar, não tem mais
cordão prateado. Com Já- certeza, quando a gente conseguir fazer isso, nós já vamos ter aprendido essa lição, que eu espero. Mas isso aí é a mesma coisa quando você sai do seu corpo de maneira consciente. É a mesma coisa, a única coisa é que você não está ali materializando fisicamente, mas você está trabalhando em corpo vital, que foi o exemplo. O auxiliar invisível, o auxiliar invisível da Fraternidade da Cruz à noite, depois que ele faz o exercício de retrospecção, faz a instalação do corpo denso, o que acontece? O corpo denso seu fica aqui, fica o éter químico e éter de vida. Você já sai, hoje como auxiliar invisível, você já sai com o éter luminoso e refletor. Por quê? Você precisa sair com ele. Por que você precisa sair com ele? Porque você é um curador. E esse curador precisa do éter luminoso e éter refletor para levar o fluido vital solar com o material para o processo de cura dos irmãos e irmãs à noite, inconsciente. Então você já faz esse trabalho hoje, você já faz isso hoje. É automático, entendeu? Então você vai para o outro lado, vai para onde você precisar ir, independente da distância, o caramba 4, e o cordão prateado estica até o infinito, se for necessário. Só que não precisa ser tão infinito assim, porque você tem você tem uma limitação. Qual a limitação que você tem hoje? Não. Língua. É verdade. Auxiliares invisíveis que só falam português estão em grupo de auxiliares invisíveis que só falam português. Você não vai fazer um grupo de russo que você não fala russo. Mas não tem? Não tem essa limitação. Porque ainda você está na região, enquanto você estiver no mundo físico, no desejo, você tem limitação de língua. Tem um translator lá no Não tem ali translator lá. É ibérico, não? Aquele livro, o Trabalho dos Auxiliares Invisíveis, tem muito disso. Né? Explica isso bastante. Nossa, tem muito. Tem até pessoas que vão, ela não lembra que ela está em corpo vital, ela volta. Por isso que é importante esse treinamento esotérico. Aí vai lá, vamos lá, continua lá. Fechando. Em suma, né, a Nova Galileia simboliza a linguagem oculta do reino dos céus, né, o novo cristianismo. A religião cristã unificadora, o cristianismo esotérico, abrirá os corações dos seres humanos, assim como o entendimento está agora sendo aberto. O amor se tornará altruísta, né, a razão aprovará seus ditames. E a fraternidade universal será praticada no dia a dia, plenamente em cada um, trabalhará para o bem de todos. Falou, o que quer dizer esse amor se tornará altruísta? E a razão aprovará seus ditames? Amor altruísta. Na verdade, ainda deveria estar fazendo isso, né? Há muito tempo. Eu percebi. Não é ligado à família, não é ligado à raça, e você vai falar muito mais com a sua intuição, com o que você acredita. O amor se tornar altruísta quer dizer o seguinte, que na época Nova Galileia, não tem como você praticar o amor eros, que é o amor marciano. E muito menos você conseguirá praticar o amor venusiano, que é o amor de posse, o amor do meu. Não existe isso. Então o amor, quando se fala que o amor se tornar altruísta, o único tipo de amor que você vai conseguir, quer dizer, conseguir não. Se você está na época da Galileia, você vai conceber ou vivenciar o amor ágape, que é o amor crístico. É isso que ele está falando. Isso. E a razão aprovará seus ditames, porque a razão não vai estar contaminada com o corpo de desejos, porque você estará trabalhando na mente abstrata e não na mente concreta. O lado direito de Deus. Amor ágape. Bom, aí no texto, né, ele menciona lá, né, antes do começo de uma nova época haverá um novo céu, uma nova terra, né? Isto mudar-se-ão, né, as características físicas da terra e sua densidade diminuirá também. Então eu fiz um resuminho aqui, né? Sexta época do período terrestre, a Nova Galileia, teremos um corpo mais eterizado do que agora. Viveremos no que chamamos hoje de ar em corpos luminosos, numa terra feita de éter, pois viveremos na região etérica do mundo físico. Né? Como resultado, esses corpos serão muito mais sensíveis aos impactos espirituais da intuição. Tal corpo nunca se cansará, porque não haverá dia e nem noite. E a Terra, comparada com o que é hoje, será transparente também. Eu coloquei uma imagenzinha aqui mesmo. Olha que interessante que o Alan falou aí. O campo de evolução chamado Terra vai ficar mais eterificado. Certo? Porque é a Nova Galileia.
Só que ainda continuará uma parte endurecida dela pelos atrasados. Só que essa parte endurecida será menor do que tem hoje. Ou seja, se hoje os nossos queridos cientistas estão preocupados com a superpopulação mundial, você imagina naquela época, entendeu? Que vai ter um campo de evolução para esses irmãos e irmãs atrasados menor. Por que sempre acontece esse tipo de problema? Porque, como disse o profeta Jeremias, o caminho do transgressor é duro. Certo? Então vai ter o quê? Uma restrição no campo de evolução, né? Por isso que ele falou ali, ó, a terra vai ficar transparente porque ela vai estar muito meterificada do que aqui. Se você não tem um corpo alma para viver, você vai ter um corpo denso, você imagina o aprisionamento que você vai sentir. Vai ficar muito mais difícil o trabalho, como hoje é para muita gente, né? Imagina uma pessoa que não tem fé em Deus, quando começa a aparecer as doenças, quando aparece uma doença e a pessoa morre, tudo bem, mas quando aparece aquela doença que a pessoa não morre, e sofre, e ela não tem a mínima possibilidade, porque ela não acredita, de apelar a nada, nem a ninguém, senão a ciência. Você quer mais sofrimento do que isso, gente? E passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos. E aí, quando ela está quase pronta para ir morrer, aí vem um infeliz, que é infeliz, bota na máquina. E fica na máquina lá durante 5, 10, 20 anos. Teve casos de 20 anos na máquina. Tiraram a máquina, a pessoa reagiu. E por que botar na máquina? Qual o motivo de botar na máquina? É trazer a pessoa de volta? O que é? Não vai trazer. Qual o motivo? Dinheiro e grana alta. Ou seja, o irmão e irmã que já sofreu tanto tempo, ainda tem mais um tempo ainda. Entendeu? Então, o caminho transgressor é muito duro, né? Então, numa Nova Galileia, essa situação vai piorar para os nossos irmãos e irmãs atrasados. A apresentação de hoje foi assim, excepcional no sentido, eu percebi que não era só eu que tinha essa dúvida entre a Era de Aquário e a Nova Galileia. A gente achava que já ia acontecer um monte dessas coisas. Já. Na Era de Aquário? Não, tem tempo ainda. Sim, vai demorar. Ufa, nós temos um tempo aí para respirar ainda. Uma vez, né? Milhões de anos. Oi? Vai nascer mais uma vez, né? Ou mais, né? Depende, pode nascer daqui a 200 anos, quiçá 100 anos. Depende. Quiçá já morre, já bate lá e volta. Nossa. Agora, olha outra coisa que o Alan falou interessante ali. Olha a religião, ó. A religião existirá. Por que a religião sempre existirá? Por que tem que existir a religião? Alguém já se perguntou por isso? Chega uma hora a gente imaginar que Religião não tem é mais religar, religião. né, com Deus. Não tem Então, exatamente, enquanto a gente não voltar para Deus, a religião existe. Por causa do que você falou, do religare. Entendeu? A diferença é que a religião evolui. Olha, ele botou lá a nova religião, que é o verdadeiro cristianismo esotérico, que é hoje vivenciado por quem? Quais são os seres humanos que hoje praticam de fato e vivenciam a religião que vai estar à disposição da maioria só lá na época da Nova Galileia? Quem consegue fazer isso hoje aqui? Só os irmãos maiores. Mais do que os irmãos maiores. Mais? Quem mais? Os adeptos. Os adeptos e os irmãos maiores conseguem vivenciar, conseguem colocar em prática os princípios esotéricos. E sabe que isso é bom para nós? Sabe por quê? Adepto é iniciado, irmão leigo ainda não, né? Irmão leigo é iniciado em iniciações menores. Isso. Adepto em iniciações maiores. É acima do adepto. Isso. E os irmãos maiores já iniciaram em todas. Mas olha que interessante. Por que isso é importante? Por que é importante saber que existem hoje irmãos e irmãs, né, que já praticam o cristianismo esotérico aqui, nessa terra? Por que é importante para a gente saber disso? Não. Porque estão criando arquétipos. Você lembra que o Alan falou? Os arquétipos são criados, aí as pessoas que vão vindo atrás vão conseguindo pegar esse arquétipo como alavancadores para chegar à frente. E eles estão preparando também a construção Então, do mundo. exato. Então vai existir muito material para a gente aprender lá. Material de pensamento, através de arquétipos, que eles estão praticando aqui.
Olha que bonito, entendeu? Eles estão sempre ajudando, seres superiores, por isso que a tônica da Federação das Coisas é serviço. Justamente por isso. A gente consegue pegar um e já subir para o terceiro? Quando a gente morre, a gente já leva esse Pega caramba. Nem elevador? Ou era no terceiro? Nada É bonito, egoísta, né? também egoísta. Vamos chegar ali no térreo hoje. É bonito. É verdade. Ó, então, como mais uma vez, né, nós precisamos construir o corpo-alma para entrar essa nova época, tá? O amor e a fraternidade prevalecerão e o Cristo, que terá vindo pela segunda vez, se apresentará, mas somente o corpo vital. Será o grande unificador da sexta época e reinará como Melquisedeque, como rei e sacerdote. Cristo anunciou ensinamentos sobre como isso ocorrerá, quando pronunciou as seguintes palavras, atualmente pouco compreendidas. Se alguém vem a mim e não abandona seu pai e sua mãe, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Então, mais uma vez, né, o cristianismo esotérico aqui, ainda a religião ainda vai precisar, né? Ela existirá, na verdade, não vai precisar. Né? Também porque ainda não está tão bem entendido, né? Nós fizemos um texto essa semana, né, sobre isso, sobre você abandonar o pai, a mãe, todo mundo para seguir o Cristo. O que seria isso, né? Eu estou aqui pensando, gente, que a gente viaja quando começa nisso, né? Poxa, você não, o amor tem que ser altruísta, não tem. Por que você ama tanto só os teus filhos, né? Tem um lado também. A gente, entre aspas, ama porque quer ter o poder, sim, mas a gente pensa que o filho nasce criancinha, tal, para a mãe fica assim. Você tem uma. Até com o meu gato, né? Puxa, vai sair no mundo, tem tanta gente má que faz isso, que faz aquilo. Puxa, se você quando chegar num lugar desse, você não tem que se preocupar. Todo mundo vai amar todo mundo, não vai existir isso, né? Você não precisa se preocupar com Magali, a gente fala que ama nossos filhos porque a gente não viu e não sabe se esse filho que você ama e que eu amo, etc e tal, se na vida passada foi justamente a pessoa que te matou. Sim. Se você soubesse, se nós soubéssemos, talvez a gente não amássemos. Será? Tenho certeza absoluta. Absoluta certeza. Do jeito que a gente é, tá absoluta certeza, porque nós somos hoje. Imperfeitos. Infelizmente somos imperfeitos. Não tem como dizer que a gente amaria. Seria hipócrita dizer que é, né? Pô, a pessoa que me matou e que se pega uma pessoa hoje que você ama bastante, vê uma vida passada dela com você e vê o que ela te sacaneou, não sei o que, te matou, te estuprou, te esquartejou, fez tudo com você. Você vai chegar aqui e vai falar, continuarei amando essa pessoa. Não vai, porque nós somos, infelizmente, nós temos defeitos, os nossos defeitos. Então a gente tem que, é uma bênção a gente não saber disso. Agora, o fato de você ter relacionamentos hoje com mãe, com pai, com filhos e tal, é porque você tem lições a aprender com eles. É só por isso. Não é o amor, então, é uma bênção ter uma filha dessa. Não é bênção, não. É lição a aprender entre os dois. E se aprender por amor, resolve o problema, porque aí não vai ter mais lição a aprender, certo? Mas tem que ser realista nesse sentido. Não pode ser romântico. Né? Tem que ser realista. Nós somos irmãos, somos irmãs. Né? E que a gente tem que... E hoje, às vezes, por muito menos, qualquer coisinha que acontece, não precisa nem ser entre irmãos, né? Na mesma família, a pessoa já te vira a cara, a pessoa já não quer mais falar, já deleta você, já não quer mais papo. Quer dizer, se aqui nós, numa escola, a gente vendo tudo isso, todos os dias, todos os domingos, todo domingo, ainda existe, imagina, só porque é filho, não Por isso que a Mão Barker fala no estudo de astrologia. Todo relacionamento tem que ter com amor. Do seu lado. Do outro lado, é o problema do outro lado. Mas do seu lado, então você tem que seguir. Você não precisa conviver com a pessoa. Mas você tem a obrigação de orar por ela e de estar à disposição dela para quando, se ela precisar e pedir a sua ajuda, você ajudar. Mas você não precisa conviver com ela. Eu demorei muito. Não seja hipócrita, porque conviver com uma pessoa que está te sacaneando, ou está te maltratando, ou não quer o bem para você, isso não é cristão, isso é fariseu. Tá? Isso chama-se fariseu. É o famoso pobre coitado da astúcia atlântica. Astúcia, né? Mas fique tranquilo que na Nova Galileia não tem nada disso. Não vai ter nada disso. Tá pertinho, né, Alan? Fala aí para nós que tá pertinho. O Alan,
O Alan, hoje ele é portador de boas novas. É isso, Alan. Não, tá terminando. Lá na astrologia nem tanto. Né? Na astrologia nem tanto. Mas na filosofia ele está caprichando. Na nova Galileia não vai ter mais estudo, Carlos? Não faz. Não precisa. Tem problema, Não fazer correndo também não. Tem um acesso direto. Mas tem umas transições. Acho que tem Mas e essas épocas de técnicas. transição? Vai ter um outro ali, né? Vamos lá. Mas vai com calma, Alan, tá legal. Ninguém aqui tem pressa, tá? Nossa, não. Nova Galileia tá longe. Você tem 42 slides. Não tem pressa não, gente. Ó, tem uma explicação aqui que está em Mateus 24, 36. Ele fala assim, né? Ele não falou isso, mas tem explicação e depois o que ele falou. Não devemos confundir a era de Aquário com o reino de Cristo. Tampouco devemos confundir a era aquariana com a sexta época, que é a Galileia. Pois para citar essas palavras de Cristo, para a gente entender, foi citar essas palavras. Né? Então, em Mateus 24, 36 está assim: aquele dia e aquela hora, porém, em que ele virá, né? Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ninguém sabe quando ele vai aparecer de novo, mas ele vai, como bem explicado aqui, ele vai tocar lá uma trombeta ou algum som, né? Uma palavra, e isso, quem tiver construído vai ver, quem não tiver, segue construindo, né? A senha vai ser o tom que tocará. Exato. No início da sexta época ocorrerá as mesclas das diferentes nações, e dessa mistura sairá um povo escolhido, que virá semente para uma última raça. Teremos uma só raça, já falei isso, né? Mas o nome dela não, se chama raça dourada, que sairá de todo esse processo de miscigenação das raças. A gente vai ser bonito. Depois disso, nada mais haverá que possamos denominar propriamente raça. Vai ser todo mundo no mesmo balaio, né? Por que vai chamar raça dourada? Cristo. Nossa, já falou. Por que vai chamar raça dourada? Qual o motivo de chamar raça dourada? Por conta de você já ter o corpo alma. Dourado, artificial. O que é o dourado? É a cor da pele? Não, tem a ver com o corpo alma. Então, Eu fiz essas sim, mas por que dourado? Por que não amarelo canário? Bronze. Por que não bronze? Por que não amarelo solar? Qual o motivo de ser dourada? Nossa, eu já falei. Se é amarelo ouro, dourada é amarelo ouro, né? Não é esse nome? Mas não é amarelo ouro velho, é amarelo ouro mesmo, fulgente. Por quê? Qual o motivo? Tem que ver o cálice da palavra. Gente, dourado, porque o dourado é a cor do éter luminoso. Quando você vê pela visão etérica o éter tem cores. A cor predominante do éter luminoso é dourado. Como a cor predominante do éter refletor é azul. Azul. Certo? Azul. É a chama do fogo lá, o azul, barari, bororó, entendeu? Então, a raça dourada será chamada raça dourada porque o éter luminoso prevalece no corpo-alma. O corpo-alma nosso hoje, ele é formado por 99% de éter luminoso e menos de 1% de éter refletor. Esse é o corpo-alma nosso, que é o corpo-alma que vai aparecer lá, por isso chama raça dourada. Então não tem nada a ver com cor da pele. Estou falando isso porque uma vez eu estava fazendo uma palestra, o pessoal falou assim, então vai ser legal, todo mundo bronzeado, lindo, como dourado. Aliás, eu vi um filme, tinha Ixi, meu Deus do céu. Entendeu? E não é, porque não vai ter corpo denso para isso. O corpo denso nosso vai ter a cor, por exemplo, o ser da época Nova Galileia vai construir um corpo denso com a cor que ele precisa para executar a função lá específica dele. Agora, o corpo dele, como um ser da época Nova Galileia, como o Alan bem colocou, é um corpo-alma de cor dourada devido ao éter luminoso. Tá? Sugestão, eu vou passar por corpo-alma aqui, que é o início da explicação. Daí eu posso trazer de novo, a gente inicia dessa parte de novo, mas falta um pouquinho de tempo ainda. A gente vai passando. 27 do 42. Então aqui, ó, eu trouxe uma explicação
talvez, que compõem as demais, né? Do corpo alma ou do dourado traje de bodas. Então a gente tem um corpo denso que está aqui representado nessa figura, e o nosso propósito é chegar no corpo alma. E aí, para os engenheiros de plantão, né, quem gosta de dados, né, o nosso corpo é formado de éteres, né? E aí tem gente que imagina um copo, né, com 4 elementos que não se misturam, né? E aí você pode ter a composição em percentual desses 4 elementos. Eu coloquei num gráfico, né? Então, se você olhar aqui, o azul é o corpo, é o éter químico, o laranjinha é o éter de vida, o cinza é o éter luminoso e aqui o éter refletor. Então, o nosso corpo é formado desses 4 éteres. Sim. E aí, a somatória deles sempre tem que dar 100%. Né? Então, o 100% aqui seria 6. Somatória de... Desculpa, 10, né? 10. 4, 8, com 2, 10. Então, em 10 elementos, eu estou com 8 de matéria química, um éter químico e éter de vida, e 2 de éter luminoso e químico. Isso só para a leitura do gráfico. Tá? É o famoso Pareto 80-20. Aí, assim, né, o que eu coloquei aqui? A gente ou todo mundo, né, com conhecimento ou não, a gente precisa alimentar os éteres luminoso e refletor e alimentar o suficiente para que o éter químico de vida mantenha o corpo denso funcionando. Esse é o propósito dessas 2 setinhas aqui. Então, no caso do materialista que está aqui embaixo, né, eu coloquei que hoje ele está com sono com sonhos. A pessoa que é materialista, ou não, né, não sei, mas a maioria que vive no mundo assim, ele sempre tem sonho, né? O cara acorda, sonha com tal coisa, sonha assim e tal. Ou seja, ele não sai para fazer nenhum tipo de trabalho, ele sempre está aqui na matéria. Então, pode ser que tenha outra nomenclatura aqui, mas foi dessa forma que eu pensei. Quando a gente começa a adquirir conhecimento, principalmente quando você ingressa numa escola, né, esotérica, ou uma fraternidade, tem outras 6, né? Você começa a entender a composição dos seus corpos e a formação deles. Então você começa a reduzir, né, a carga de éter químico de vida e, consequentemente, se isso é 100, né, se eu reduzo 1, eu tenho espaço para crescer outro. Não que eu vou crescer, mas tem espaço para crescer. Mas já tem espaço, E aí isso a gente chama de auxiliar invisível inconsciente, que é o que quando você começa a estudar, começa a ingressar numa escola, estudante preliminar, até mesmo regular. Acho que é regular, se não me engano. Preliminar não. Quando você começa a ter um conhecimento lá, que você tem o conhecimento, você começa a aplicar o conhecimento, você começa a ser um auxiliar invisível inconsciente. Então, eu não sei se é nessa proporção, né? Pode estar igual também, tá? Mas o que eu quero dizer é que assim, eu sempre vou estar diminuindo meus éteres químicos de vida, vou estar alimentando mais meu luminoso refletor. Para que eu Os dois estão inconscientes. Inconsciente. Mas ainda é inconsciente. Ainda é inconsciente. Mas aqui a diferença que eu quis dizer aqui é assim, né? Que você diminuiu talvez o serviço que você está fazendo como auxiliar invisível inconsciente aqui, ele tem uma proporção menor do que quando você está aplicando o conhecimento. Você evoluiu mais. Mas ainda continua. E aí, por último, seria o nosso ideal, né? Pela repetição e persistência de um conhecimento aplicado, adquirindo conhecimento e, teoricamente, não sendo materialista ou até mesmo vivendo na era de aquário, né? Ou se preparando para a era de aquário, né? A gente começa a ter uma persistência, ou seja, a gente vai ser um auxiliar invisível consciente, que é o objetivo de todo mundo. Ou seja, funcionar conscientemente num corpo vital, que teoricamente é os 2 éteres superiores, que é o corpo alma. Tá? E aí, como que a gente alimenta esses 2 éteres aqui? Né? Acabei dando uma resposta já aqui, né? Além de você conhecer, aplicar e até mesmo ter repetição e persistência, a base é o serviço amoroso desinteressado. Então, quando eu faço isso, eu estou praticando o amor, né, sem ter nenhum tipo de participação sua. E como que você pratica isso?
Seu dia a dia. Seu dia a dia, não tem segredo, é seu dia a dia. Você não pode inventar moda, você não pode falar assim, vou praticar prestando serviço no orfanato. Não vai praticar. Então, é o seu dia a dia, você não pode fugir do seu dia a dia. É isso que é o serviço interessante. Você vai no orfanato, você restringiu. Não, porque a gente já falou que é pra gente, aparece pra gente até a hora que você sai no portão da sua casa, ou dentro da sua casa mais ainda. Eu diria, Glauco, que fazendo uma comparativa aqui, né? Quando a gente começa a adquirir o conhecimento, você começa a se entender. E aí o que não era verdade para você começa a ser verdade e você começa a, teoricamente, restringir algumas ações que você tinha. Você está começando a trabalhar seu eu interno, seu interior, né? E aí, conforme você vai aplicando isso, teoricamente você vai cada vez menos cometendo ou atendendo às tentações ou às provações que você tem, você vai, teoricamente, sobrando espaço para você adquirir conhecimento e aumentar os seus éteres. Na prática, no seu dia a dia, como o Carlos falou, não vai ser um dia que nem um filme de ação, né? Que cada segundo que tem uma explosão, uma morte, um negocinho. Tem dias que você vai passar ali que você vai fazer o seu exercício de retrospecção à noite e se isso vier para você alguma coisa assim, se for positivo, se não vier, você vai adormecer ali e vai seguir para, teoricamente, fazer o seu trabalho inconsciente por enquanto. Ou consciente se você já desenvolveu a maturidade necessária ou seus éteres. É mais ou menos assim que eu penso, né? Então, muitas vezes, na prática dos exercícios, a gente fica, né, tentando achar, a gente começa a buscar problema, né? Na verdade, ou até mesmo esquece de ver a parte que você atuou como um serviço desinteressado, por exemplo. Que eu não sei nem se você tem que resgatar isso, mas se isso vier para você, é gratidão, né? Gratidão só pela oportunidade. Alan, eu diria que é isso. Uma pergunta um pouco ingênua, mas acho que cabe. Quando a gente chega a ser um auxiliar invisível, consciente, portanto, naquele nível ali, e tem que ter o cuidado, porque a gente está tão envolvido na espiritualidade, tem que ter um devido cuidado para você não abaixar os éteres inferiores, que é o que te mantém aqui, né? Eu acho não, tenho quase certeza, como você adquire conhecimento e desenvolve esse corpo, você tem o livre-arbítrio também para falar, bom, não é isso que eu quero, então eu começo a pisar no tomate, lá, pisar no você vai perder, né? Não, mas o que ela está dizendo é de manter para viver aqui os inferiores. Eu deixei o mínimo aqui porque como você está preso a esse corpo ainda, você precisa manter esse corpo funcionando. Você precisa manter na quantidade que você tem hoje. A proporção, volto a falar, não sei se é essa, coloquei 1 para 1 aqui, mas... Meu exemplo ficou bem. Mas tem que ter esse cuidado de ficar com o pé no chão, você precisa manter. Na verdade, você não precisa ter o cuidado, porque para você ser um auxiliar invisível, consciência, você tem que ter um autocontrole. O autocontrole já te leva a dizer o seguinte: quais são os alimentos que eu devo comer para ter a certeza absoluta que eu vou ter uma quantidade de éter químico e de vida o suficiente para manter meu corpo denso e saudável. Por exemplo, a gente já sabe que os irmãos maiores, eles comem muito pouco. E o que eles comem é só alimento que tem excesso de luz solar. Entendeu? Então, é uma dica, né? É uma dica. Agora, eles comem por quê? Por que eles comem muito pouco? Porque eles têm uma alta eficiência de utilização dos éteres inferiores. E eles sabem quais são os alimentos que existem, tipo assim, eu tenho esse alimento aqui, que se eu comer um pedacinho dele aqui, eu vou ter uma quantidade de éter químico de vida muito maior que se eu comer uma melancia, então eu vou comer isso daqui. Agora, a gente que é guloso, a gente quer comer melancia, que é mais gostoso, tá no calor, não sei o quê, mas tem pouco éter de químico, é tão gostoso a melancia, entendeu? Então, a questão ali é o autocontrole do que é gula e do que é desse. Aí aqui, ó. A mesa aqui explica. A nossa mesa aqui explica o controle que não se tem sobre o corpo de desejos. Não, mas é muito gostoso. O auxiliar invisível consciente chega aqui, ele ia comer o que aqui? Talvez ia beber água. Talvez a água ele beberia. Alan, você podia ter mandado isso por e-mail, mas que vem a gente não traria nada. Não que seja astúcia, mas... Não, eu não gosto, gente. Quem trouxe é o tentador. É o tentador. Nós caímos na tentação. Exatamente. E hoje foi caprichado.
Você é o tentador. O Alan- Caímos na tentação. O Alan botou esse slide porque ele sabia que eu ia ser caprichado. Hoje era tentação, É entendeu? verdade. Jesus foi tentado várias vezes. Volto que o pessoal online também contribuiu aqui, tá? Veio aqui, trouxe queijo. Doce. Já teve alguém de longe lá. Vamos culpar alguém. né, Veio Terezinha? aqui. É um cheio de tentação. Né, Terezinha? Pois Esse é bem mineiro. ó. Colaborou pra Então, gente né? cair na tentação. Pessoal, daí na semana que vem a gente traz de novo. Eu explico rapidinho essa parte, que a gente já perdeu um tempinho, mas aí eu vou explicar um pouquinho os éteres aqui, né, pra gente enfatizar um pouquinho mais isso daqui. E aí a gente continua com os outros dois termos que está faltando aí, que é os ensinamentos cristãos e o Antigo e o Novo Testamento. Aí eu procuro dar uma melhoradinha lá para ter material suficiente. Bom, aí para a gente encerrar então a reunião de hoje, então semana que vem eu falo sobre os ensinamentos cristãos, o Antigo e o Novo Testamento. E a gente encerra hoje então essa reunião de 216, que é o Retorno à Bíblia da parte 2, com uma segunda parte de novo, né? Terceira parte. Com mais dois termos para a gente fechar esse capítulo. Tá? Parte Então, 3 dentro da parte 2. obrigado a todos e a gente encerra aqui com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas tempo para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as tantas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas produzam em vossa cruz.